Irmãos, esses dias que nós adentramos agora, que é o mês de Elul, nós estamos no 6º mês do calendário judaico. É o mês de Elul, que é um mês que antecede as grandes festividades, a festividade do Ano Novo Judaico, que na Bíblia ela é chamada de Yom Teruah. Ela está lá em Levítico capítulo 23, depois eu posso te mostrar que a nossa Bíblia ela passa por ela um pouco despercebida, né? Mas tem lá no verso, em Levítico 23, deixa eu ver só onde está aqui o versículo, para que você possa não ficar em dúvida. Levítico 23, só de olhar aqui eu já vou conseguir enxergar. Levítico 23, no verso 24 e 25, já fala assim, ó: diz aos filhos de Israel, no 7º mês, então hoje nós estamos no 6º mês, no 7º dia do mês, no primeiro dia dele tereis santa convocação, né? E será um memorial com o som do shofar. Nesse dia todo judeu, ele se reúne, se congrega, para que eles possam ouvir o som do shofar, o toque do shofar. O shofar, ele anuncia a chegada do grande rei, é esse o sentido, né? Ele transmite que Deus está a ouvir os seus filhos, a ouvir os teus servos, as suas justificativas, os seus desejos, as suas ações, para que Deus possa nos perdoar de tudo aquilo que nós fizemos contrário à tua palavra e possa prosseguir e avançar em servi-lo, né? Servir a Deus é isso, é uma escala, é um nível de degrau. Quando Jacó tem aquele sonho de que ele via anjos subindo e descendo, representa esses anjos subindo e descendo, as nossas orações e as respostas de Deus. E a escada representa os níveis espirituais pelas quais nós precisamos trilhar. E a cada ano nós precisamos fazer isso, trilhar, evoluir, crescer, avançar, deixar coisas que fizemos de errado para trás e assim prosseguir espiritualmente. Assim foi com a nação de Israel. Quando a nação de Israel estava no deserto com Moisés, vocês vão lembrar desse texto, Moisés, ao orientá-los a herdarem a terra prometida, ele fala assim: não procedeis na terra pela qual o Eterno está dando aos vossos pais, prometeu aos vossos pais, está dando a vocês, conforme vocês procedem aqui hoje. O que Moisés estava falando? Que o nível espiritual pela qual a nação de Israel deveria enfrentar, iria enfrentar e deveria adentrar, seria diferente do nível espiritual pela qual eles estavam ali no deserto. E assim é com Deus. Deus vai nos exigindo, talvez a aprovação que você hoje está passando, ou o ensinamento que hoje você está vivenciando, se você enfrentasse isso há anos atrás, você não teria sustentabilidade, ou não teria sustento físico para que você consiga passar por ele. Porque Deus nos dá a aprovação, o ensinamento, conforme aquilo que Ele entende que nós somos capazes de suportar. Então nós estamos adentrando a um período muito introspectivo, de muita análise, de muito estudo das nossas vidas. Eu ensinei aqui no sábado passado que você é proibido pela Torá julgar o teu semelhante. Porque a Torá fala de bênção e ela fala de maldição, ela fala que você vai ser abençoado se você obedecer, vai ser próspero, vai ser fecundo, vai ser feliz, e você vai ter consequências quando você desobedece. É uma questão de aquilo que você planta é o que você vai colher, aquilo que você está semeando é o que você vai colher. Mas você só pode adentrar no julgamento quando isso acontece com você. Quando você enfrenta uma enfermidade, quando você passa por situação financeira, quando você passa por situação psicológica, quando você passa por problemas emocionais, problema de estrutura familiar, quando isso acontece contigo, aí sim você pode analisar e julgar você. Mas quando isso acontece com o teu semelhante, você não tem o direito de julgar ele como um transgressor à palavra do Eterno. O seu papel como servo do Eterno é de interceder para que ele possa sair daquela situação e não ficar tentando achar a justificativa da consequência que ele está sofrendo. Está dando para entender? É isso que a Torá... Quebrei o negócio do Zé e o Zé vai brigar comigo. Depois eu dou um outro aí. O Zé jamais briga com ninguém, né? Tão manso de coração. É isso que a Torá nos ensina.
É isso que Yeshua nos ensina. Não julgueis para que vós não sejais julgados, porque com a medida que vós julgardes, sereis julgados. Paulo fala, examina o homem a si mesmo. É o que nós somos capazes de fazer. Julgar a nós mesmos. Ficou melhor. Deixa eu ver. Ficou melhor, Zé. Tá rapidinho, tá? Cadê? Voltou? Tá. Então, irmãos, aqui o objetivo desse período, quando o Eterno estabeleceu na sua palavra, é lógico que o Eterno não fala, ele fala do período de Yom Kippur, que é um período de jejum, que é 10 dias depois dessa festividade de Rosh Hashanah, nós teremos a festividade de Yom Kippur. E ali fala de um período de jejum. Só que a proximidade entre a festividade de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, e 10 dias depois de Yom Kippur, os judeus sempre fazem uma analogia, sempre fazem uma comparação, que o mesmo significado, a mesma responsabilidade que está em Yom Kippur, nós precisamos trazer sobre Yom Teruah. Na concepção judaica, Deus estabelece o seu juízo na primeira festividade de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, e confirma em Yom Kippur. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês que existem alguns significados bíblicos pela qual nós precisamos compreender. Irmãos, quanto mais você aprende o hebraico, mais você vai entendendo como nós estamos desvirtuados do verdadeiro conceito bíblico. Porque quando você fala de tradução, por mais que você tenta traduzir de uma língua para outra, você pode até dar um pouco do conceito, mas todo o seu significado, as línguas elas se perdem devido à cultura, devido ao verdadeiro significado que a Bíblia quis transmitir. Então estudar a Bíblia em hebraico é muito importante. Se você tiver condições de adentrar um pouquinho no hebraico, adentre, que você vai ver como é profunda a linguagem da Torá, como é profunda a linguagem da palavra do Eterno no seu original. E quando nós procuramos traduzir, nós perdemos um pouco desse significado. E quando nós vamos adentrar nesses conceitos de arrependimento, se a gente não buscar dentro do original, nós vamos perder o verdadeiro significado que ele quer transmitir. Eu coloquei ali, Teshuvá. Eu já ensinei isso aqui para vocês uma vez. Teshuvá é uma palavra muito profunda para um judeu. É uma palavra que como se eu falasse assim, eu estou andando de carro e logo depois eu falo, olha um pedestre. De imediato você vai fazer o quê? Frear. Você vai parar. Para um judeu é a mesma coisa, como que se você falasse assim para ele, Teshuvá, ele vai entender que ele precisa tomar uma posição. Ele precisa retornar a algo que ele possui como origem, como essência da sua vida. Não é só você se arrepender de um ato, porque geralmente no português, na sua Bíblia, quando no hebraico existe o verbo shuv, se fosse traduzir na nossa letra, o S, o H, o U e o V. Está traduzido geralmente na sua Bíblia como arrependimento. Ou retornar. Retornar seria o significado mais correto. Mas arrependimento não traduz todo o contexto de Teshuvá dentro de um contexto judaico. Não traduz. Por quê? A palavra Teshuvá é na maioria das vezes traduzida como arrependimento, embora com mais precisão seja entendido como voltar para Deus, como chuve. A raiz desse verbo chuve ocorre quase 1000 vezes em hebraico nas Escrituras, e a primeira vez que ocorre é quando Deus disse a Adão que ele iria retornar à terra. Eu até coloquei esse texto, quer ver? Vai lá comigo em Gênesis 3,19. Está ali, Mas eu quero que você leia na sua Bíblia, que eu não sei como que está na sua Bíblia. Gênesis 3,19. É a primeira vez que esse verbo chuv aparece na Torá. Diz assim, capítulo 3, verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes. No hebraico está lá, chuverá. Está vendo lá em branco? A primeira palavra em branco ali no transliterado é chuverá, que quer dizer
retornar ou voltar, tá? Continua lendo aí, ó. Porque delas foste tomado, pois é pó, e ao pó tornará, tachuv, tornará, retornará. Então toda vez a etimologia da palavra techuvá, ela está ligado a esse verbo chuv, que quer dizer retornar. É como se eu estivesse andando nessa direção e alguém falasse assim: techuvá, eu fizesse isso, eu retornasse para a minha origem. Porque na concepção bíblica, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você possui uma imagem, uma essência que é exclusivamente divina, que é exclusivamente original. Quando o ser humano foi criado por Deus, Ele o criou um ser inanimado. O ser humano no início da criação, Vinícius, ele possuía braço, ele possuía olhos, ele possuía um corpo físico, mesmo no período de Adão, era um corpo físico estabelecido. Só que se você ler Bereshit, Gênesis capítulo 2, verso 7, o que Hashem faz? Ele sopra do seu Ruah, ele dá o seu Nefesh, ele sopra do seu interior para gerar vida ao homem. É isso que faz o ser humano sair de um ser inanimado. O que é um ser inanimado? Que não tem vida, passar a um ser que tem vida, após o fôlego de vida que está traduzido. Seria Nefesh, seria alma vivente. O significado é esse mesmo, Nefesh, alma vivente. O homem deixou, Joshua, de ser um ser inanimado sem vida e passou a ser um ser com vida. Essa é a minha e a sua essência. Quando o judeu escuta falar techuvá, ele busca retornar a essa essência. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com o desejo de vivenciar com o homem, de conviver com o homem, de ter uma relação totalmente verdadeira e ininterrupta com o homem. Então, quando o judeu fala de fazer techuvá, ele pensa nessa origem. Não é só arrepender. Não é só arrepender. Porque arrepender, vou dar um exemplo. Se alguém mata, eu dei um tiro no Roberto, matei o Roberto, me arrependi. Quer dizer que eu nunca mais vou fazer o quê? Matar alguém. Mas quer dizer que eu voltei para Deus? Não. Talvez eu só me arrependi daquele ato. Mas eu não me arrependi do verdadeiro arrependimento, do verdadeiro retorno, que é voltar para Hashem. Então eu posso me arrepender de um ato e não retornar para Deus. Por isso que techuvá é muito além do que se arrepender. Se arrepender, no hebraico, se eu não me engano, eu esqueci o nome em hebraico. Depois eu vou lembrar. Eu acho que está até aí. Tá bom? Mas ela não é traduzida como techuvá. Se você olha lá, Atos capítulo 2, eu já ensinei isso aqui, verso 37. Quando Pedro estava ensinando para judeus, falando uma linguagem pela qual eles compreendiam, Pedro fala esse termo, techuvá. O judeu sabia, ao ouvir Pedro, o que ele estava querendo dizer. Techuvá não significava só se arrepender de um pecado, significava retornar para alguém, ou para algo, né? Então lá, Atos capítulo 2, que eu acho que eu não coloquei ali, deixa eu ver. Pô, será que eu quebrei? Não coloquei mesmo não. Olha lá, tá lá, ó. Depois eu vou falar a palavra, tá? Isso, Passa para mim, Fernandinha, para cima, volta. Isso. Não, volta, sobe. Volta na primeira, isso. Então vai lá, ó. Atos capítulo 2, verso 37. Diz assim, ó. O que Pedro estava falando? Pedro estava fazendo um discurso no período de Shavuot, na festa de Pentecoste. E ele estava falando sobre o Messias que tinha vindo, realizado milagres, foi enviado por Deus, e os principais da nação de Israel e do conselho romano crucificaram esse Messias. Esses judeus, ouvindo Pedro falar sobre a ressurreição dos mortos e perdão de pecados, ele fala assim: o que faremos nós então para que sejamos salvos? Eles fazem essa pergunta. Olha aqui no verso
no verso 37. Olha o verso 37 do capítulo 2. Ouvindo eles isso, afligiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Pedro, se você pegar uma tradução hoje da Bíblia hebraica, da Brit Hadashah do Novo Testamento, nesse verso vai estar escrito Teshuvah. Teshuvah, retornem. Então vocês já entenderam isso. Teshuvah é um pouco além do que arrependimento. Olha ali, ó. Passa, minha irmã, fazendo um favor. Arrependimento, presta atenção aqui comigo, ó. Arrependimento em hebraico não é Teshuvah, mas haratah. Não apenas esses termos não são sinônimos, como também opostos. Haratah implica em remorso ou sentimento de culpa pelo passado e uma intenção de se comportar de maneira completamente nova no futuro. A pessoa decide tornar-se um novo homem, porém Teshuvah significa retornar ao antigo, à natureza original da pessoa. Tem um versículo que nós falamos todos os shabates, que a gente fala assim, retorna-nos para os dias antigos. Você lembra deles, Zé? Como que é? Faze-nos voltar eterno, conforme dantes, conforme os dias da antiguidade. Ele estava se referindo ao período de Moisés? Não. Ele estava se referindo ao período de Adão? Não. De Abraão? Não, ele estava se referindo ao período de Adão. Faze-nos voltar ao eterno conforme os dias da antiguidade, conforme os dias iniciais. Retornar ao antigo é retornar à sua verdadeira origem, de ser criado em imagem e semelhança de Deus. Desejos ou tentações podem desviar o homem temporariamente de ser ele mesmo, de ser verdadeiro na sua essência. Porém, o mal que ele faz não é parte, nem afeta a sua verdadeira natureza. Preste atenção no que está dizendo o texto. O mal que você faz, embora esteja impregnado em ti, ele não é parte da sua essência, porque a sua essência é pura. Então, quando o termo Teshuvah está sendo dito, ele está sendo dito para um pecador e para um justo. Sabe por que para um pecador e para um justo? Porque às vezes um justo, ele não peca, ele não precisa se arrepender de nada, porém ele precisa voltar à sua origem. Voltar à origem vai sempre exigir dele o quê? Uma elevação espiritual. Nunca um estágio que ele está vai ser suficiente para ele. Ele sempre vai ter que fazer o quê? Elevar. Porque o estado original dele é de ser semelhança de Deus. É de ser imagem. Então o termo Teshuvah, ele serve tanto para o justo como para o pecador. Porque ele exige do pecador o arrependimento, mas exige que além de se arrepender, ele comece a retornar. E ele exige para o justo, para que o justo nunca deixe de avançar. Você está vendo a diferença? Não sei se eu estou sendo claro. Então exige para os dois. Teshuvah é um retorno a si mesmo, enquanto o arrependimento envolve descartar o passado e começar de novo. Teshuvah significa voltar às raízes em Deus e expô-lo como o verdadeiro caráter da pessoa. Passa para mim mais uma. Olha o que Yeshua disse lá, ó. Vai lá em João capítulo 3. Tem até ali, mas eu quero ler do início, né? Você vai entender o termo aqui, Teshuvah, ó. João capítulo 3, Yeshua ensinando a um rabino, Nicodemos era um líder. Havia entre os fariseus, verso 1, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Yeshua e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Yeshua respondeu: em verdade eu te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo, irmãos? É você voltar para o ventre. O ventre simboliza o quê? A tua origem.
Aonde você foi gerado. Quando Yeshua estava falando, ele estava fazendo uma analogia como você foi gerado. Você não foi gerado no ventre da sua mãe. Davi disse que antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, os meus dias já tinham sido escritos por Deus. Então Deus te planejou, te formou na criação. Os judeus ensinam isso. Todas as almas foram criadas na criação. Então, quando Yeshua está falando de nascer de novo, ele está te levando a lembrar, o judeu a lembrar, que ele precisa voltar à sua origem, lá de Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem e a mulher com uma imagem dele. Por este motivo, embora o justo não tenha necessidade de se arrepender, ele sempre terá que adentrar no propósito de evoluir espiritualmente. Sempre. Esse chamado é para o judeu, é para o justo e é para o ímpio. Lucas capítulo 13, olha como esse tema é sério, e Yeshua fala ele de forma muito repetida, para enfatizar a sua importância. Lucas 13 diz assim, verso 1. Lucas capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que aqueles realizavam. Olha que Pilatos e esses galileus faziam algo totalmente abominável pela Torá. Aí o verso 2, Yeshua olhando esse ato e os discípulos, Yeshua chega para eles e fala assim, respondeu-lhe Yeshua, pensai-vos vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sofrido tais coisas? Não, vos digo, antes se não vos arrependerdes, se não fizerdes deschuvar, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre a qual caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes se não fizerdes deschuvar, todos de igual modo perecereis. Agora volta aqui para mim, irmão. Se a gente já entendeu essa questão de deschuvar, eu te pergunto, para que nós precisamos voltar? Eu não falei para o estrado original, mas para quem nós precisamos voltar? Para Hashem, para Deus. Eu preciso voltar para Deus, porque Ele me formou, Ele me criou, Ele me gerou, Ele me fez a imagem perfeita dEle, Ele me fez a essência pura dEle ser transmitida a mim, então eu preciso retornar a Ele. Se você for, não precisa ir lá, mas lá em Oséias capítulo 14, o Eterno fala assim, volta ó Israel ao Eterno teu Deus. Vai comigo no Salmo 80, você vai ver quantas vezes o termo chuve, aqui é chuve, que é retornar, aparece nesse Salmo. Salmo 80. Até agora eu estou dando um conceito muito simples para vocês, tá? É simples entender que é voltar para Deus. Eu vou complicar um pouquinho mais, porque você vai precisar buscar um pouquinho no original para entender como. Entender que é para voltar para Deus, para quem? É mais simples. Mas entender como, você precisa entender o original. Porque a gente, ainda mais dentro do cristianismo, nós só pegamos uma parte do como. Nós não pegamos o completo. Só uma parte, Alfredo. O completo nós deixamos de lado. Salmo 80 diz assim, Deixa eu pegar um pouquinho de ar. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins e resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos o quê? Voltar, chuve. Aqui, olhando no hebraico, chuve. Faze-nos voltar, ó Deus, a palavra não é chuve, né? Mas a etimologia da palavra é o termo chuve. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó eterno Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo?
Tu os sustenta com pão de lágrimas, dá-lhe a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de zombaria entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos caçou de nós. Faze-nos voltar. Se você for olhar, vai aparecer outras vezes. Faze-nos voltar a Ti, Eterno. Nós precisamos voltar ao nosso Criador, aquele que nos formou, aquele que nos gerou, aquele que nos fez, Josh, a imagem e semelhança dEle, aquele que quer nos proporcionar uma vida boa, sadia, feliz, uma vida onde nós teremos as dificuldades, onde vem o choro numa noite, mas a alegria vem ao amanhecer, onde que no momento da desesperança vem a esperança, onde no momento da tristeza vem a alegria, onde no momento do sufoco existe aquele olhar, aquela visão espiritual, aquela fé que nos faz crer nele, onde mesmo que a vide não floresça, mesmo que não haja fruto nela, mesmo que os animais do campo morram, todavia me alegrarei no Senhor e nele esperarei. Irmãos, é nessa visão que o Eterno quer nos trazer de volta. Eu entendi, Francisco, não é só se arrepender, não é só me arrepender, né? Não é só entrar num estado de arrependimento, é voltar para Deus. Eu entendi para quem que eu volto, mas eu quero entender como. Vamos entender como? A resposta é fácil também. Como? Através da sua palavra. Mas que palavra? Que contexto eu preciso voltar? Salmo 25, verso 12. Passa para mim, ô Fernandinha. Não, pode voltar então. Volta, pode voltar. Isso. Salmo 25, verso 12 diz assim, ó: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Francisco, eu já entendi que eu tenho que voltar para Deus. Agora eu preciso saber como voltar para a sua palavra. Irmãos, lá em cima, eu não sei se eu coloquei para vocês, olha só. Quando alguém fala de arrependimento, você se arrepender não depende exclusivamente de você. Escuta o que eu estou falando. O arrependimento não é um ato unilateral. Na verdade, ele é unilateral, não é um ato nem por Deus, porque requer uma ação sua. Ele é um ato bilateral. Você pode até fazer uma ação e talvez Deus não te conceda, porque Deus ensina na sua Torá, na sua palavra, que Ele exerce misericórdia a quem Ele quiser ter misericórdia. Êxodo capítulo 34. A quem Ele quiser. Só que os ensinos rabínicos ensinam quais são as atitudes pelas quais nós precisamos trilhar para que a gente conquiste a misericórdia e a graça de Deus, o perdão de Deus. Quais são os caminhos pelas quais eu preciso trilhar para obter o perdão de Deus? Volta lá no início, minha irmã. No primeiro slide, fazendo favor. Deixa eu ver se estava lá. Ah, não, tá não. Passa mais, vai então, vai. Vai. Passa. Pode passar? Vai de novo. De novo. De novo. Não, volta mais um. Volta mais um. Aí, ó. Lá em cima, está escrito assim, volta mais um, fazendo favor. Não está ali, eu esqueci de colocar, desculpa. Mas assim, ó. Existem 3 atitudes que nós precisamos ter para que Deus conceda a nós, para que seja o caminho para que Ele nos dê a sua bondade e a sua misericórdia. É lógico, irmãos, que a bondade de Deus, ela sempre está presente. Mas eu estou querendo te ensinar os caminhos pelos quais os judeus ensinam que o Eterno, como que eu posso dizer, fica mais tendencioso a nos abençoar, a falar conosco, a nos conceder a tua misericórdia. Através da techuvá, através da tefilá e através techuvá, tefilá da tzedaká. Vou repetir, ó. Da techuvá, eu já te ensinei que é retornar, da tefilá e da tzedaká. O que é tefilá? Tefilá significa oração, prece. Na verdade, o termo tefilá, ele é muito mais amplo do que só oração. É como que se você estivesse, é algo que faz parte da sua essência. Você se apega a Deus, você não só clama, pede,
ou agradece. Você se apega porque sem aquilo você não vive. É uma comunhão. Você está ligado a Ele. Sem Ele você não vive. Sem a tefilá você não vive. Esse é o contexto de tefilá. Não é só orar. É você estar fazendo aquilo porque aquilo faz parte do seu ser. E quando você não faz, você sente. Isso é tefilá. Isso é oração. Seria a melhor tradução. Mas eu quero te ensinar aqui sobre tzedakah. É outro termo que, se a gente não entender, a gente esquece todo o verdadeiro conceito de techuvá. Todo o verdadeiro conceito. Olha só, a palavra hebraica, presta atenção em mim, isso aqui é importante demais, que nós negligenciamos isso aqui aos montes, irmãos, aos montes. Porque a gente não entende, irmão Alberto, o verdadeiro conceito. Se eu quero fazer techuvá, eu preciso saber para quem? É para Deus. E eu preciso saber como. Como está aqui? É um dos caminhos. É um dos caminhos. A palavra hebraica para caridade não é tzedakah. Geralmente tzedakah, as pessoas confundem com o termo caridade, ajudar outro. Você sabe o que é caridade? Caridade é assim. Vou dar o conceito de caridade no português. É como se o Joabe estivesse passando uma dificuldade. Joabe está passando fome na casa dele. E eu chego, eu não preciso dar nada ao Joabe. Eu chego para o Joabe e falo assim: Joabe, toma aqui, R$2.000. Aí o Joabe vai falar assim: Francisco, por que você está me dando isso? Eu falei: Joabe, eu quero te dar. Isso é caridade, é quando eu dou sem ter a necessidade de dar. Tzedakah não tem essa opção de você querer dar ou não. Você dá porque é de direito dele. Está dando para entender? A caridade no hebraico é quando você está dando sem ser direito da pessoa que está recebendo. A de tzedakah é diferente. É facultativo. A de tzedakah é diferente. Você dá porque não é direito seu mais, é direito do outro. E eu vou te dar o conceito, irmão, porque se você não entender o conceito, você vai olhar e vai falar assim: então eu posso dar de vez em quando eu não posso dar. Não, não te pertence. E se você deixa de fazer isso, você deixa de trilhar o caminho da justiça, e deixa de fazer tzedakah, e deixa de voltar para quem? Para Hashem. Então entender que precisa voltar para Ele é fácil, agora eu preciso entender como. E aqui é um dos caminhos, olha só. A palavra hebraica para caridade não é tzedakah, mas hesed, o nome da nossa congregação, quer dizer graça, bondade. Graça é você dar a alguém aquilo que não é mérito dele, você está dando por bondade. E mais uma vez, essas duas palavras têm significado opostos. Hesed, caridade, implica que o receptor não tem direito ao presente e que o doador não está sob obrigação de dar. Ele dá gratuitamente pela bondade do seu coração. Seu ato é uma virtude e não um dever. Por outro lado, tzedakah significa integridade ou justiça. A implicação é que o doador dá porque é seu dever, não porque é facultativo. Aí pegou para a gente, hein? Aí pegou. Passa um pouquinho, meu irmão. Vai para o outro aí, só para eu ver. Que eu já até saí daqui do meu slide. Passa, pode, acabou? Tem mais um? Passa para mim, olha só, é isso aí, volta lá. Não, volta mais um. Deixa eu continuar lendo só para você entender, ó. As posses de um homem não são suas por direito. Presta atenção no que eu estou falando. Por que esse conceito de tzedakah, Ivan, ele é um conceito na qual não é facultativo. Você está dando porque é dever seu de dar, e não porque você tem um coração bom e você está dando, mas é um dever. Porque as posses da terra, tudo que Deus concedeu a você, não pertence a ti, mas pertence a quem? Ao Eterno. É Ele que é o doador de tudo, Ele que é o dono de tudo. Quando Deus está dando a terra à nação de Israel, o que Ele fala? Pois a terra é minha. Não terá possessão, vocês podem vender a terra entre vocês, porém no 7º ano, deu o direito para aquele que perdeu a terra resgatá-la. Se ele não conseguir fazer isso financeiramente a cada 7 anos, no 50º ano, no 50, no ano do jubileu, a terra era obrigada a ser devolvida ao dono
original. Isso era facultativo? Não, não era facultativo. Era de direito do dono original da terra de ter a terra o quê? De volta. Isso é tzedakah. Isso é tzedakah. Está dando para entender? Então você está dando aquilo que é de direito do outro. Vamos supor, vou dar um exemplo bem prático, eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Eu tenho uma terra, Alfredo tem outra. Eu vendi essa terra para o Alfredo. Alfredo passou dificuldade, precisou sustentar a família, precisou vender aquela terra. Eu comprei essa terra do Alfredo. A cada 7 anos, no ano Shemitah, o Alfredo teria o direito de resgatar a terra se ele tivesse o recurso. Eu não poderia dizer não a ele. Ele tinha direito de comprar. Se ele não tivesse recurso financeiro para isso, ele poderia fazer isso durante 7 anos, durante 49 anos. A cada 7 anos, durante 49 anos, ele poderia fazer. No ano 50, depois de 50 anos, eu era obrigado a devolver a terra para o Alfredo sem ele me dar um tostão. Sem ele me dar um tostão. Isso é tzedakah. Eu não poderia falar para o Alfredo, Alfredo, vamos dar um jeitinho aqui? Vamos negociar essa terra? Não tinha, não era, isso não é bondade, isso é tzedakah, é dever, eu tinha que cumprir essa missão. Então eu expliquei que é tzedakah. Passa um pouquinho, minha irmã, vai mais um. Olha só, nós estudamos hoje, o Roberto ensinou de manhã, vai lá em Deuteronômio capítulo 16. Francisco, por que você está ensinando isso? Você vai entender um pouquinho mais na frente. Chegar lá. Olha só, lá no verso 16, capítulo 16, do verso 18, é o primeiro versículo do nosso estudo da Torá que nós fizemos hoje, Jailson. O primeiro versículo, abre aí sua Bíblia, 16, verso 18, preciso que você acompanhe comigo. Diz assim, ó: constituirá juízes e oficiais em todas as cidades que o Eterno, o teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julgue o povo com reto juízo. Nossa, essa tradução nossa, irmãos, só aqui no hebraico tem milhões e milhões de ensinamentos para você e para mim. Para que julguem o povo com reto juízo. É fácil, julgar com reto juízo. Mas no hebraico se tem uma profundidade tão grande que é difícil até de explicar. Diz assim lá em hebraico, olha lá, está escrito, só ali, aquele verso, eu não vou ler todo o verso para a gente não demorar, mas ali em branco, está vendo? Está escrito em branco, eu coloquei maior em hebraico, está escrito Mishpat Tzedek. Mishpat Tzedek. Na nossa Bíblia está traduzido, está escrito, julguem o povo, ali não tem nem escrito povo, mas julguem o povo com reto juízo. Mishpat Tzedek. Vocês lembram que eu ensinei a vocês? Olha lá, ó, juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, segundo as tuas tribos, é esse o significado mais próximo, para que julgue com justiça. Mishpat, julgue. Tzedek, justiça. Qual que é o conceito? Passa mais uma, minha irmã, o slide. Olha só, você lembra que eu ensinei para vocês que existe as mitzvots? Mitzvots, a sua Bíblia traduz como mandamentos, são todos os mandamentos da Bíblia. Só que ele é dividido em 3 categorias. Eidut, que é testemunho. Nós temos mitzpat e temos hukat. O que é mitzpat? Mitzpat significa juízo. São leis que Deus estabeleceu na sua palavra, que se refere, Joshua, ao relacionamento entre você e Amanda, ao relacionamento entre o irmão Alberto e o Roberto, ao relacionamento entre o Roberto e a Cláudia, entre a Marlene e o Alfredo. Tudo que é lei, que fala entre o meu relacionamento quanto o meu semelhante, a Torá chama isso de mishpat. No plural seria mishpatim. Essa lei que eu acabei de citar, da terra, que deveria retornar ao dono original, ela é uma lei que está dentro dos mandamentos de Mishpatim. Dentro do cristianismo, as leis que o cristianismo entende que unicamente valem são essas leis civis. Aí eu quero te dar o conceito, irmãos.
Olha só, se são só essas leis, o que eu preciso entender? Passa o outro slide. Está vendo o que eu falei lá? Ó, Mishpat et Tzedek, está escrito ali. Mishpat eu já ensinei que são leis que eu estou me relacionando com o meu semelhante. Grave isso na tua mente. Tudo aquilo, não mate, não adultere, não diga falso testemunho, não tenha duas balanças, 2 pesos e 2 medidas, não julgue o teu próximo, não levante falso testemunho contra ele, façam a verdade, ajude o animal do seu inimigo, do seu vizinho, quando ele caiu e está sobrecarregado de uma carga. E tudo isso são leis de mishpatim, reis que relacionam entre o homem e o seu semelhante. E ali está Mishpat et Tzedek, passa aí, minha irmã. Mishpat, lei divina que promulga a segurança e a sobrevivência da sociedade humana na relação entre o homem e o seu semelhante. Inclui, por exemplo, a proibição de roubar e matar. Mais uma. Francisco, você explicou Mishpat, está lá em amarelo. Agora eu quero explicar Tzedek, justiça. O que significa justiça perante a Bíblia? Justiça significa exercer juízo conforme a verdade nela contida, ou no juízo contido. Exercer a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, de avaliar o que é direito, ser justo. Quando a Bíblia está dizendo que você tem que pegar as leis de Mishpatim e fazer Tzedek, fazer a justiça, tudo aquilo que está dentro das leis de Mishpatim, você não tem faculdade em fazer ou não. Você tem por dever de fazer aquilo que está descrito. Quer seja gentil, quer seja judeu. Então, quando eu estou usurpando algo que não é facultativo, é um dever, eu estou sendo contra os caminhos do Eterno, e isso me impede de fazer o quê? Uma techuvá. Eu deixo de retornar aos caminhos, porque aquilo que o Eterno fala que não é facultativo, é dever, eu estou tomando como se fosse um ato bom. Às vezes eu posso fazer, às vezes eu não posso fazer. Irmãos, tem coisas de lei que não está facultativo a você exercer ou não, é do direito do outro. Passa aí, minha irmã. Tem mais algum slide? Aí nós vamos entrar no dízimo. Olha só, presta atenção aqui, porque aqui eu quero mostrar um caminho. Dízimo, todo mundo fala de dízimo, nós vamos aprender lá no retiro, um pouco mais sobre dízimo. Aqui eu só vou dar um conceito mais rápido. Quando você escuta a sua igreja, a sua congregação, ou você está propenso a dar ou não ao seu dízimo, eu quero te lembrar que o dízimo, Maaseh, está entre as leis de Mishpatim. Não está facultativo a você. Não estou fazendo aqui pregação de dízimo para arrecadar mais dinheiro. Eu estou querendo te dizer o principal essência do dízimo que nós desvirtuamos. E é o que eu quero te ensinar. O principal conceito de dízimo, Maaseh, nós estamos desvirtuando. Porque quando você encontra o seu pastor, ou o seu diácono, ou o seu reverendo, ou o seu padre, ou qualquer um questionando sobre o dízimo, ele está te ensinando algo correto. Ele está pedindo a você um princípio bíblico, porque o princípio bíblico do dízimo, ele tinha dois intuitos. Um, de manter o corpo espiritual ou eclesiástico estabelecido, que era os levitas e os sacerdotes. Então o dízimo tinha essa finalidade, mas ele tinha uma segunda finalidade pela qual não poderia ser negligenciada, que era auxiliar os pobres, o necessitado, a viúva, o estrangeiro. Então a obrigação e o intuito do dízimo, ele está alocado nesses dois intuitos. Sustentar o conceito eclesiástico estabelecido naquela época e dar sustento àqueles que foram menos favorecidos. Se a sua igreja arrecada o dízimo e ela não faz o trabalho de auxiliar o pobre, o necessitado e o estrangeiro, aqueles que estão passando dificuldade dentro da congregação, ela está roubando o verdadeiro conceito do dízimo, e ela está deixando de fazer a justiça, e ela está deixando de ter o privilégio de retornar ao Eterno. Está dando para entender, irmãos, que é uma coisa ligada à outra?
Então, quando você encontra a palavra maasê em hebraico, eu ensinei aqui para vocês, só o termo maasê, ele já vem ali, eu esqueci como fala isso em português. Existem umas junções de palavra, quando existem junções de duas palavras, sufixo e prefixo, né? Quando existem as junções, a palavra maasê, existe um prefixo e um sufixo, que só o termo já diz assim, dá os 10%. Maasê já tem esse significado, dá os 10%, porque uma parte quer dizer a 10ª parte, e uma parte da palavra quer dizer dar essa 10ª parte. Só que como era feito o conceito do dízimo? Olha só, o conceito de dízimo era feito assim. Primeiro, era o dízimo bicurim, que era, lembra, irmãos, que no período da Bíblia, a forma econômica que prevaleceria era o quê? Agrícola, né? Os primeiros frutos, eles eram trazidos ao templo. Você vai olhar isso lá em Deuteronômio capítulo 14, verso 22. Esse era o primeiro dízimo, chamado bicurim, os primeiros frutos. Bicurim quer dizer isso, primeiros frutos, tá bom? O segundo dízimo, ou não é o segundo dízimo, né? Uma parte do dízimo, passa para mim, é ter o magedolá, que era quando o ofertante dava 2% da colheita ao sacerdote. Ele dava 2% dessa colheita, ele entregava ao sacerdote. Passa aí, minha irmã. Depois nós vamos estudar isso melhor, tá? Porque não é o que eu quero te ensinar, mas é só para te apresentar, para chegar ao meu objetivo. Maaseh Rishon quer dizer o primeiro dízimo. Lá era o primeiro fruto, aqui é o primeiro dízimo. 10% do restante da colheita era dada para o levita, que por sua vez o levita separava 10% do que ele recebia e dava para o sacerdote. Está sustentando aqui o núcleo eclesiástico. Está em Deuteronômio capítulo 14. Passa de novo, que eu acho que eu errei aí. Maaseh Sheni, segundo dízimo. Porque, eu esqueci de falar isso, né? No ciclo agrícola na terra de Israel, ele era composto de 7 anos, hein, Vinícius? Era 7 anos o ciclo agrícola. Então existia o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º ano. Então, no primeiro ano era dado o segundo dízimo. Tinha o primeiro dízimo que ele dava para o levita, e depois ele levava o segundo dízimo, que também era 10%. Quando que ele fazia isso? No primeiro ano, no segundo ano, no quarto ano, no quinto e no 7º, ele levava 10% da colheita para Jerusalém, onde era comido e ele era dado como sacrifício, ou como alguns dos sacrifícios. Ou seja, eu tinha minha colheita, eu pegava do meu dízimo, eu levava nesses anos para Jerusalém, e lá eu ofertava esse alimento ao Eterno, eu dava para os ministrantes, e eu chamava a minha família, ou quem eu quisesse convidar, para que comesse comigo esse dízimo. O quarto ali que eu quero te mostrar, Maaseh Ani, o dízimo do pobre. Lá em cima eu levava no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto e no 7º. Você percebeu que faltou o terceiro e o sexto? O terceiro e o sexto era quando o agricultor separava do seu dízimo e levava em Jerusalém no terceiro e no 6º ano da colheita para dar aos pobres, aos estrangeiros e à viúva. Então, o intuito do dízimo era o quê? Era você pegar aquilo que estava dentro da sua colheita e dar ao pobre, ao necessitado, à viúva e ao estrangeiro. A pergunta que eu faço a vocês, presta atenção aqui em mim. Isso aqui é uma lei que está dentro de Mishpatim. Essa lei era facultativa ou essa lei era um dever? Era facultativo ou era um dever? Dever. O judeu não poderia falar, a minha colheita foi ruim. Senhor, eu tinha colhido um monte o ano passado, esse ano quase não deu nada. Pega os seus 10% e leva lá, dá para o pobre, dá para o necessitado. Não era facultativo, estava dentro de Mishpatim. Faz parte do conceito de retornar para Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque, olha, traz o conceito, sai da literalidade e entra para o conceito. Quem era o dono da colheita? O agricultor. Quem tinha trabalhado? O agricultor e os seus trabalhadores.
Quem tinha o direito pelo alimento? O agricultor e o seu trabalhador. Só que uma parte não pertencia a ele. O sustento dele, uma parte não pertence a ele. Traz para a sua realidade. O teu sustento, uma parte não pertence a você. Não pertence a mim. O dom que Deus te deu não pertence a você. Não pertence só a mim. Será que vocês estão vendo o conceito? Se eu não olhar que aquilo que Deus me deu de dom, que aquilo que Deus me deu de abençoador, não é só para mim, é para que eu possa doar. Isso faz parte de mispate, isso faz parte de realizar a justiça, de ser um tzedek, de fazer tzedakah, o ato de justiça. Então aí você vai entender que o conceito de dízimo, é aqui que eu queria mostrar, que o conceito de dízimo é dar para sustentar o ciclo eclesiástico, mas é dar para o pobre, para o estrangeiro, para o necessitado e para a viúva. Se você negligencia isso, você deixa de cumprir a justiça e você não está voltando, retornando para os caminhos de Hashem. Você quer ver um texto? Olha lá, abre comigo Deuteronômio capítulo 14, verso 29. Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, verso 29. Diz assim, ó. Eu vou ler o 28, ó. Ao fim de cada 3 anos, você lembra que era o terceiro e o sexto? Eu não ensinei isso a vocês? Ao fim de cada 3 anos, porá de lado todos os dízimos da colheita do terceiro ano e os recolherá na tua cidade. Para que vindo quem? Leia comigo. O levita, que não tem parte nem herança contigo, ou estrangeiro, ou órfão, a viúva que estiver em tua cidade, come e se farta, e assim o eterno teu Deus te abençoe em todas as terras, em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Ele não tinha escolha. Você lembra que tem um versículo na Torá? Passa mais um, minha irmã, deixa eu ver se eu coloquei ele aí. Passa mais um. Ah, tá ali, volta. Olha o versículo na Torá. Levítico, presta atenção em mim, olha aqui. Levítico 23, verso 22. E quando fizeres a colheita, leia comigo, ó. E quando fizeres a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para os estrangeiros a deixarás, eu sou o eterno vosso Deus. Além de separar o dízimo, os alimentos que o judeu tinha que exercer muita fé, né? Nós temos que exercer muita fé. E no 7º ano ele tinha que parar a colheita para que a terra pudesse descansar. Então, além dele dar o dízimo, ele não poderia colher os frutos do canto da colheita, e os alimentos que caíram, ele não poderia impedir um estrangeiro de entrar na sua terra e de colher aqueles frutos, nem um pobre, nem um necessitado, porque pertencia a quem? A ele. Irmãos, grave o que eu estou te falando. Se você foi abençoado por Hashem, não guarde o seu recurso financeiro somente para ti. Se você foi abençoado com um dom de ensinar, não guarde o dom que você tem somente para ti. Se você foi abençoado por Deus com o dom de cantar, não guarde o teu dom somente para ti. Se você foi abençoado por Deus por dom de orar, não guarde o dom só para ti, porque o conceito é o mesmo. Aquilo que Deus te deu não pertence a ti, mas pertence a você e ao teu semelhante, e ele precisa disso. Ele precisa desse conceito. Ele precisa daquilo que Deus deu a você para que ele seja abençoado. Você é só um canal de bênção para que aquilo que Deus deseja transmitir seja alcançado ao terceiro.
E é isso que o cristianismo tem negligenciado. É lógico que eu não estou falando a nível de igreja, que tem igrejas que fazem um trabalho de tzedaká muito melhor do que o nosso. Muito melhor. Mas não têm o conhecimento. Fazem isso por questão de bondade. Isso não é bondade, isso é dever. Eu expliquei para vocês uma vez que vocês lembram da mãe da Duda? A Duda, uma vez, a mãe dela mandou uma mensagem para mim falando: Francisco, por que vocês fazem isso por nós? Vocês nunca questionam a gente pela nossa fé, falam de Deus, mas não ficam obrigando a estar na minha igreja, porque eu falo: minha irmã, eu não faço isso porque está facultativo, porque eu sou bonzinho, porque eu gosto de você, por mais que eu goste de você e da Duda, mas eu faço isso porque é um dever meu. Se eu não fizer, Deus vai requerer de mim. Então não me veja de bonzinho, mas me veja como um canal de bênção, um canal que Deus está usando para dar a você aquilo que Ele deseja te dar. Eu não sou bonzinho, a Flávia não é, e nenhum de nós somos. Nós estamos dando aquilo que o Eterno nos concedeu e é dever nosso dar. É isso que desvirtuou. Então, se você está dando o dízimo dessa congregação, é um dever seu saber se nós estamos fazendo a tzedaká ou não. É um dever. Nós, líderes da congregação, não temos o direito de esconder isso de vocês. Talvez nós podemos fazer um anonimato no nome da pessoa para preservar, porque às vezes está aqui dentro no meio de nós. Mas é uma obrigação nossa fazer tzedaká. Não vamos fazer para ver o que vai acontecer, se nós morreremos no nosso caminhar ou não. Porque não está facultativo, é um dever. E aí, irmãos, quando nós estamos falando de retornar para o Eterno, eu estou falando disso. Não é só um conceito de arrependimento, é você retornar para os princípios da Torá, do Evangelho, dos profetas, retornar para aquilo que Deus te deu. Esse é o verdadeiro conceito. Olha só, para finalizar, e eu estou finalizando mesmo, vocês acham que aquela palavrinha ali, elas são parecidas à toa? Tzedek quer dizer justiça, em hebraico. Estou te ensinando o que é o significado em hebraico. Justiça, tzedek. Tzedakah é o ato de fazer justiça. Tzadik é o quê? Justo. É um homem justo. Vocês já viram que elas são parecidas? Tzedek, tzedakah e tzadik? A raiz etimológica delas é a mesma. Elas foram originadas pelo mesmo conceito de justiça. Quem é que herda a terra? É o justo ou o ímpio? O justo. Quem é o justo? Quem pratica a tzedakah. Quem faz a tzedakah? Quem observa a justiça. É uma coisa ligada à outra. Então, quando você deixa de dar o dízimo, você deixa de praticar a tzedakah. Se você deixa de auxiliar o pobre, o necessitado, a viúva, você deixa de praticar a tzedakah. Então você deixa de ser o quê? Um tzadik, um justo. Você sabe quem é o justo dos justos? Yeshua HaMashiach. Ele é o tzadik, ele é o justo. Esses termos estão ligados. Então, se você quer ser um justo, viva a tzedakah, observe tzedek, a justiça. Tzedek, tzedek, a justiça, somente a justiça buscarás. Eu espero que você saia daqui abençoado, compreendendo o contexto. Irmãos, quando nós estamos abençoando ao outro, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Quando você está abençoando o teu semelhante, eu não estou falando de dinheiro, por favor, saia dessa mentalidade. Às vezes o teu irmão precisa de você, não é ajuda financeira, é uma palavra de amor, é um momento de oração, é um momento de você ligar para ele e falar: meu irmão, você está bem? É de você visitar, nossa irmã auxiliadora está passando mal, de você ir lá e falar assim: minha irmã, o que eu posso te ajudar? O que eu posso te apoiar? Isso faz parte da tzedakah, porque não é algo facultativo, é um dever seu e meu. Está vendo o conceito, Zé? Não podemos deixar de tzedakah morrer em nossas vidas, porque senão eu deixo de trilhar o caminho de retorno e eu deixo de voltar para Hashem. Que o Eterno nos abençoe, que nós venhamos aprender da Tua palavra sempre, e o nome dEle venha a ser exaltado em nossas vidas, e que Ele possa nos conceder um ano muito abençoado, um período muito bom, e que as Suas bondades estejam sendo exercidas sempre sobre nós, para que nós venhamos exercer a bondade para com o nosso semelhante. Amém?